Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom ter você aí novamente nessa noite de quarta-feira para a gente aprender da palavra do Senhor Jesus. É maravilhoso quando nós podemos nos reunir e temos essa liberdade, embora com uma ou outra restrição, mas temos essa liberdade de aprender a palavra do Senhor Jesus. Então eu quero nesse momento, já de antemão, começar orando junto com você para que nós possamos receber da parte do Senhor, porque nenhuma letra é eficaz se não houver a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Sem a fé, porque a letra sem a fé, ela é morta. E eu quero orar com você, se você puder aí na sua casa, onde você estiver, curva a sua cabeça agora, feche seus olhos, liga o seu pensamento no Senhor e vamos falar com Deus. Querido Deus, estamos reunidos, ó Deus, aqui, como a tua igreja que somos, espalhada, Senhor Deus, por essa cidade, por esse país, espalhados pelo mundo. Nós desejamos pedir a sabedoria do Senhor, o entendimento, a revelação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender e praticar, Senhor Deus, esse evangelho tão maravilhoso, o teu evangelho, a boa nova, Senhor Deus, que é a tua palavra, que nós possamos ser embaixadores, sermos representantes, ser a Bíblia daqueles que não leem a Bíblia, por onde quer que andemos, para a glória de Deus. E em nome do teu Filho amado Jesus é que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos continuar. Nós estamos chegando ao fim já da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, e hoje nós vamos continuar com o capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Então quero pedir a você, convidar você para abrir sua Bíblia em 2 aos Coríntios capítulo 9. No estudo passado, o pastor Rogério colocou a introdução a esse assunto com relação à colheita de ofertas e doações, explicou muito bem alguns aspectos que são concluídos, né? São fechados aqui nesse capítulo 9, que nós vamos ler agora. Então, antes da gente começar, eu quero só passar para você o contexto histórico. O capítulo 9 ele se trata de uma carta, né, de um trecho de uma carta que Paulo escreve aos Coríntios, à igreja em Corinto, justamente porque já há um tempo atrás ele havia solicitado que a igreja separasse doações, fizesse uma colheita grande, generosa, para os irmãos de Jerusalém que estavam passando fome, que estavam passando necessidade. Naquele tempo havia uma crise agrícola e provavelmente financeira, e onde muitos cristãos, não eram só os cristãos, muitas pessoas, né, muitos gentios, muitos pagãos, estavam passando fome. E o papel da igreja, já nesse momento aqui, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo coloca isso como sendo uma responsabilidade do cristão. Socorrer as famílias e as pessoas que precisam de pão. Obviamente, como a própria palavra do Senhor nos ensina, nós devemos socorrer necessitados, as pessoas necessitadas de todos os tipos, mas prioritariamente ou com primazia os domésticos na fé, os da nossa própria casa e aqueles que compartilham da nossa fé. Porém, existem outros estudos, existem manuscritos de outras culturas, outras religiões, onde alguns grupos atestam isso em suas cartas, em seus textos, que os cristãos se apresentam como um povo que ajudava, que sempre estava disposto a ajudar os mais necessitados, certo? Então, é disso que se trata essa carta. Paulo está mandando ali um grupo de irmãos para buscar essas doações que ele já havia solicitado à igreja de Corinto. Só que estava demorando um pouco, já tinha passado um ano, e essa carta estava vindo
como uma apresentação. Então tem um grupo de pessoas que está indo levar a carta, que está indo buscar essas doações e que também está levando essa carta com os dizeres de Paulo. Então vamos observar aí, você vai ler agora comigo o capítulo 9 de 2 aos Coríntios, o primeiro versículo. Nós vamos ler 3 versículos aqui e aí nós vamos comentar. Amém? Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Cássia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Então observe aqui que o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, quanto à administração, quanto ao cuidado, quanto a essa oferta, quanto a essa doação, eu não preciso escrever mais nada para vocês. Porque Paulo entende que isso já era um hábito, já era um costume e que isso já havia sido aprendido pela igreja. Porém, irmãos, nós observamos até na nossa vida hoje que muitas vezes, embora a igreja, embora nós já tenhamos recebido diversos ensinamentos acerca de certas coisas ou de várias coisas, muitas vezes nós precisamos ser relembrados, precisamos ser reestimulados a voltar a contribuir, a voltar a ofertar, a continuar no dízimo, embora esse texto, irmãos, não se aplique à questão do dízimo, tá bom? Para ficar isso aqui bem explícito, bem explicado já no começo, aqui se trata de uma doação, de uma coleta específica para uma finalidade específica que era socorrer os famintos. O dízimo, já existem outros versículos que tratam disso, tá? E aí nós vamos colocando isso no decorrer do ensinamento. Mas observe que os irmãos aqui estão sendo relembrados por Paulo. Ele fala para eles assim, pois quanto à administração que se faz a favor dos santos, santos, né, não é porque eram perfeitos, mas é o termo que é usado para explicar, né, apresentar aqueles que se separaram, os que foram separados na fé para servir a Deus, né, os santos. Então, não é necessário que eu vos escreva. E aí o versículo 2 ele fala o seguinte, porque bem sei a vossa prontidão. Eu sei que vocês estão dispostos a dar, eu sei que vocês estão dispostos a contribuir, pelo qual me glorio de vós perante os macedônios. Ou seja, lá na região da Macedônia, Paulo sempre falou assim, olha, vocês vão lá na Cássia, lá na igreja de Corinto, buscar doações e vocês, olha, se preparem, porque eles são um povo generoso, é um povo que está sempre pronto a ajudar. E aí aqui eu quero abrir uma observação, que ao meu ver é bastante interessante. Amados, muitas vezes nós nos esquecemos que cada igreja é um organismo vivo, que cada igreja tem uma característica. Nós temos um só Espírito, um só Senhor, a mesma fé. Amém? Porém, cada igreja é formada por um conjunto de irmãos e de pessoas com vivências, com histórias próprias, com experiências próprias. E muitas vezes nós caímos no erro de ficar comparando um grupo de irmãos com outro determinado grupo de irmãos. Ah, mas os irmãos da igreja tal, mas lá na igreja tal funciona. Sim. Observe você que Paulo aqui ele está elogiando a característica da igreja de Corinto em dar, em doar, em ofertar, né? Porém, é uma igreja que nós temos aqui diversos problemas, divisões. Havia ali muitas críticas, como nós já temos estudado ao longo desse período de estudo das cartas aos Coríntios, provavelmente ali no Novo Testamento que nós observamos a igreja que mais deu trabalho para Paulo, sobre diversos outros aspectos. Porém, nesse caso da doação, eles não tinham defeito. Eles estavam à frente das demais. Tanto é que ele fala assim, ó, porque bem sei da vossa prontidão,
pela qual me glorio, ou seja, pela qual eu elogio vocês, eu fico feliz, né, perante os macedônios, dizendo que a casa está pronta desde o ano passado. E o vosso zelo, ou seja, o vosso cuidado com essa questão de ajudar ao próximo, o vosso zelo tem estimulado a muitos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando eu e você começamos a fazer o bem, quando nós começamos a ajudar outra pessoa, a ajudar pessoas, quando nós começamos a doar e a entregar, isso estimula outras pessoas a fazerem também. E aqui não se trata de fazer o que a Bíblia também já condenou. A Bíblia diz que se uma mão entregar, que a outra não veja. Ou seja, esse negócio da gente às vezes fazer uma coisa, uma doação e sair dizendo que deu, isso não agrada a Deus. Aí você fala assim, Pastor Carlos, mas nas nossas viagens missionárias nós tiramos fotos, fazemos vídeos. Sim, irmãos, nós fazemos vídeos de um trabalho coletivo, de um trabalho planejado, de um trabalho que precisa de documentação material. Exatamente. Por quê? Porque existem aqueles que doam e ficam esperando para saber se realmente foi doado. Então, existe uma intenção cuidada e cuidadosa com uma foto, com um vídeo que nós fazemos, com um slide que é projetado na igreja. Com certeza isso serve para estimular a outros. Mas o objetivo não é mostrar que estamos fazendo e que somos bons. O objetivo é para estimular que outros façam a mesma coisa. Amém? Então, ele está dizendo assim, o vosso zelo tem estimulado a muitos. Aquilo que vocês têm feito, igreja, como igreja, para socorrer as pessoas, tem estimulado a muitos outros a fazerem também. O versículo 3, ele fala o seguinte, mas enviei esses irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão o vosso louvor a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados. Então ele está só complementando aqui, dizendo o seguinte, eu estou enviando esses irmãos para que eles possam testemunhar aquilo que eu tenho dito a respeito de vocês, que vocês realmente são um povo aberto a dar, a entregar, a se doar. Amém? Versículo 4, olha que coisa bacana aqui. A fim de, se acaso alguns macedônios foram comigo e vos acharem despercebidos, não sermos vós envergonhados para não dizermos vós, nesta confiança. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como exortação, e não por exortação. Então aqui nós temos diversos pontos que nós precisamos considerar. Primeiro, Paulo estava um pouco temeroso com relação a esse relaxamento e essa demora da igreja em atender e mandar as ofertas que já haviam sido prometidas, as ofertas que já estavam sendo aguardadas, que ofertas que com certeza estavam com uma expectativa muito alta. E aí, amados, nós temos que observar a importância que é para o reino quando nós prometemos uma coisa e não cumprimos. Então Paulo ele está mandando os irmãos de antemão para preparar, para relembrar, para organizar essa doação, para que quando chegasse o momento a expectativa fosse correspondida. Então você observa que existem muitas pessoas que elas prometem, não, eu vou, nós estamos, já ouvimos diversos relatos do nosso apóstolo Ari, quando ele fala a respeito disso. Não pode deixar que eu vou trazer 10 cestas básicas, 20 cestas básicas, eu vou fazer. E na hora realmente de fazer, a pessoa não faz. Da mesma maneira, funciona com as ofertas e com os dízimos.
da igreja no seu habitual. A igreja, ela precisa fazer planos, precisa organizar estratégias, suprir, comprar material, comprar equipamento, fazer concertos. E muitas vezes a igreja não pode fazer porque ela não tem uma regularidade. Porque não existe uma constância naquilo que se propõe, naquilo que é proposto. Então, normalmente, talvez o pastor faça aquela consideração: olha, eu tenho 100 membros, eu tenho 50 membros. Desses 50, eu tenho 25, 30 que são trabalhadores. A expectativa é que entre mensalmente na igreja a quantidade X, porque faz parte da adoração do cristão a oferta e o dízimo. E talvez, como está escrito lá no começo do capítulo, Paulo ele fala o seguinte: quanto a isso, não era necessário eu falar mais nada para vocês. Porque isso já é uma prática nossa, já precisa ser uma prática nossa. Quanto a isso, não tem necessidade de ficar repetindo, de ficar dizendo: irmãos, cadê o seu dízimo? Irmão, cadê a sua oferta? Por que esse mês não dá? E você sabe que o pastor não vai constranger ninguém e perguntar sobre o assunto, por que você não deu? E olha que tem pastor que faz isso. Porque isso, irmãos, é gerar um constrangimento desnecessário. É importante que a nossa conversão a Deus, ela se dê por completo. Converter o coração, muitas vezes, não quer dizer converter o bolso. E aí, se eu não estou aberto a entender, a ofertar, a devolver aquilo que me cabe fazer, como oferta de amor, como o dízimo é a devolução e reconhecimento da parte, de tudo que o Senhor tem me dado, é gratidão. Se eu não estou disposto a fazer isso, a devolver a parte que cabe ao Senhor, então eu não estou confiando realmente no Deus a quem eu sirvo. Ou pelo menos no Deus a quem eu digo que estou servindo. E observe que Paulo está preocupado com essa questão e ele vai avisando os irmãos: olha, quando esses irmãos chegarem aí, é bom que não peguem vocês desapercebidos. Porque vocês prometeram. Vocês se comprometeram com a oferta. Vocês se comprometeram com o devolver e com ajudar esses irmãos. Não pegue vós desapercebido, para que não sejamos envergonhados. Aí você fala assim: mas Paulo está com medo de passar vergonha? Ele, Paulo, está com medo de passar vergonha? Irmãos, olha que momento oportuno para que a gente glorifique a Deus através dessa palavra. Paulo, ele não está preocupado com o nome dele, Paulo. Ele não está preocupado com talvez a má fama que a igreja de Corinto possa vir a ter com decorrência dessa situação. Caso as ofertas fossem menores do que se esperava, Paulo ele não está preocupado com isso. Mas é porque, como ele já disse que não havia necessidade de falar disso novamente para a igreja, porque isso era um princípio que já deveria ser observado, nós estamos falando aqui de um princípio básico do Evangelho. Porque o princípio básico do Evangelho se trata disso, de doação. Doação, pastor, de dinheiro? Não, de entrega, de doação mesmo. Porque quando a Bíblia fala o seguinte: porque nisso provou Deus o seu amor, entregando o seu único filho para nos salvar. O princípio do Evangelho é a entrega, é a doação. Então, quando Paulo fala assim, é bom que não peguem vocês despercebidos, é bom que não peguem vocês contrariando um princípio básico da nossa fé, da fé pela qual a igreja existe. Porque Deus entregou seu filho.
E tudo que nós fazemos é também entregar. Eu entrego a minha vida a Deus. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, guia meus passos, Senhor. A gente faz aquela oração, minha vida é Tua, Senhor. Por quê? Porque muitas vezes quando nós fazemos essa oração, nós só estamos querendo dizer o seguinte: Senhor, resolve meus problemas. Resolve meus problemas, Senhor. Eu estou te entregando tudo. Resolve, eu sou teu. Mas nós continuamos tomando nossas próprias decisões. Nós não deixamos ser guiados, nos deixamos ser guiados pela palavra. Olha, irmãos, eu tenho passado dias de profunda reflexão sobre muitas coisas. E é importante que a gente entenda que Deus permite cada situação para o nosso crescimento. O Evangelho é doação, o Evangelho é entrega. Ele entregou a si mesmo. Ele se desfez, se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio e habitou entre nós. E o Evangelho é entrega. Então o apóstolo Paulo ele está falando: vocês não podem esquecer, não estejam desapercebidos. Trata-se de entregar, de devolver, de contribuir, porque esse é o princípio do Evangelho, é a entrega. Louvado seja Deus. Versículo 5. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fossem adiante de ter convosco. Já li essa parte aqui, que preparasse de antemão a vossa beneficência, ou seja, as doações, junto com vocês, que organizasse, a tempos prometido, para que a mesma esteja pronta, e como beneficência e não como exortação. Ou seja, como não era que Paulo ele não queria chegar lá, ou que chegasse o momento de colher as ofertas, e as pessoas fossem obrigadas e saíssem sendo feito de qualquer maneira para arrecadar as doações. Bom, e aqui, a partir do versículo 6, nós temos um trecho maravilhoso, e eu quero pedir muito a sua atenção, você que já está prestando atenção até agora, queria pedir muito a sua atenção. Por quê, irmãos? Porque esse texto aqui ele é usado erroneamente por muitos pastores, muitas denominações, que nós não vamos citar aqui, obviamente, mas o que importa é que a Bíblia nos permite aprender com uma coisa chamada texto e contexto, leia o que está escrito antes, leia o que está escrito depois, para você saber do que se trata o assunto. E aí o versículo 6, ele fala o seguinte: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Lógico que, como se tratava de uma comunidade agrícola, Paulo vai usar os termos que são peculiares, que são próprios da sociedade. Ceifar, colher, criação dos animais, da pecuária, do vinho, do azeite e tal. A Bíblia está repleta desses exemplos. Mas veja que coisa maravilhosa. Por que Paulo está falando assim? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância, abundância também ceifará. Ele está dizendo aqui, está ensinando para a igreja, que a oferta, a doação, ela funciona como uma semente. Aquele que semeia pouco, ele vai colher. Quanto? Proporcional. É proporcionalidade. Proporcionalmente ao que eu semeio, proporcionalmente eu vou colher. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. Se eu semeio muito, eu vou colher muito. Isso aí é uma regra universal e serve para ser aplicada de diversas maneiras. E aí, irmãos, você observa, muito interessante aqui essa analogia, por que esse texto não se aplica aos dízimos? Porque dízimo é 10%. Já diz 10%, dízimo. Certo? Não tem a ver com proporcionalidade dízimo. O dízimo é 10%. Agora, a oferta é proporcional. Lógico que 10% se trata
de proporção também, né? 10% de uma mesma quantia. Mas aqui existe uma liberdade em relação a essa proporcionalidade que o dízimo não tem. Ele estabelece que é 10% do que eu ganho, do que eu recebo. Mas em relação à oferta voluntária, essa oferta específica, ela é proporcional ao que estiver proposto no meu coração, que eu sentir de dar. Eu posso dar 5%, posso dar 10%, posso dar 20%, posso dar 30%, posso dar 50%. Certo? Para ficar aí essa explicação melhor. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Por que Paulo está falando a respeito disso? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância ceifará. Irmãos, esse texto é usado para constranger as pessoas a ofertarem. Certo? Sim, aqui Paulo está dizendo e comparando a minha oferta, a sua oferta, a nossa doação como uma semente. Ele compara. Então, proporcionalmente com o quanto eu ajudo o meu próximo, os meus irmãos, proporcionalmente eu também vou ser ajudado. Isso é uma lei espiritual. Se quando nós fazemos as campanhas para ajudar os irmãos do Piauí, da Bahia, de onde quer que seja, daqui de Santa Maria, se você pega lá na sua despensa, proporcionalmente o que você tem, e traz, e entrega, todo o primeiro domingo do mês, glória a Deus. Então, você vai ser abençoado proporcionalmente a essa entrega que você faz. Quanto mais você estiver disposto a abençoar outra pessoa, mais o Senhor libera bênção para você. E aqui, irmãos, não quer dizer especificamente bênção material, bênção financeira. Isso é uma coisa da qual a gente precisa se libertar. Nesses dias de quarentena, a coisa que eu mais tenho agradecido a Deus é pela paz que eu tenho na minha casa. Pela paz no meu lar. Pela harmonia que existe entre mim e a minha família. Isso irmão, isso é uma coisa que o dinheiro não compra. E esses dias eu quero compartilhar com os irmãos aqui que eu estava aqui na minha casa, meditando, orando, conversando com Deus. E há alguns dias atrás, irmãos, eu entrei de férias, né? E já no segundo dia eu fui ali, coloquei o carro na garagem, não, o carro estava na garagem, fui lá, lavei o carro, que eu gosto de lavar o carro, eu acho legal, tem gente que não gosta, eu gosto, lavei o carro. E aí, irmãos, lavei o carro tá com o tanque cheio, e aí de repente, irmãos, eu percebi que eu não tenho para onde ir. Pois é. Não tem onde passear. Não tem para onde ir, não tem shopping, não está funcionando, restaurante não está funcionando. Os parques, acredito que também estão proibidos da gente frequentar. A igreja não está tendo culto presencial. Então, do que me adiantou esse bem material nesse momento? Porque o meu regozijo, a minha alegria nesse momento, está em ficar em casa com a minha família. E eu fico às vezes pensando quantas pessoas, infelizmente, não têm essa harmonia, essa bênção em casa. E a casa não é um lugar agradável. Amém? Então fica essa reflexão para você aí, para mim. Deus falou muito comigo nesses dias a respeito disso. E olha só, irmãos. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Você já imaginou a situação de um agricultor? Porque observa que ele vai colher. Vou colher aí 100 sacas de arroz. Eu nem sei se isso é muito ou pouco. Vou colher aí 1 tonelada de grãos. Mas, se eu não estou enganado,
tudo aquilo que é colhido, daquilo que eu vou colher, eu vou ter que separar uma parte. Para quê? Para plantar novamente. Não é verdade? Porque, irmão, se eu comer toda a minha colheita, comi tudo, acabei com tudo, comi todos os animais, né? Todos os grãos, todas as frutas, acabou, comemos tudo. O que vai ser da gente? Então, Paulo aqui também está lembrando que esse plantar pouco tem a ver com aquele que separou pouco para ser plantado. Às vezes a pessoa até colhe muito, ele tem muito, mas ele come tudo. Ele gasta tudo. Se você separar pouco, vai plantar pouco e vai colher pouco. Mas se você vai lá e separa uma quantidade razoável, né, que vai suprir sua necessidade, e você vai lá investir, porque às vezes tem aquela pessoa que não consome, não planta, e ele guarda, retém tudo ali, fechado, as 7 chaves, e muitas vezes ele não aproveita o que ele poderia aproveitar. Tem que guardar sim, irmão. Tem que guardar um pouco, você tem que ter alguma reserva, se Deus permitir que você tenha, sim. Mas se você não conseguir fazer, é porque o Senhor está sustentando você, tem essa sabedoria, essa certeza. É para isso que precisamos tanto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Bom, vamos lá para a gente concluir aqui. Aquele que semeia com abundância, a abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Louvado seja Deus. E aqui eu quero dizer o seguinte. Paulo está falando de quê? De uma oferta especial para a igreja de Jerusalém. Então, era uma oferta que já estava combinada. Paulo está lembrando os irmãos, cada um contribua segundo o que foi proposto, segundo propôs no seu coração, em relação ao quê? Em relação àquilo que já estava aquilo que já estava combinado. Cada um contribua conforme o que foi proposto. É a mesma coisa, irmãos. Vamos imaginar que o apóstolo Ari vem na nossa igreja e fala assim, olha, irmãos, agora no meio do ano nós vamos mandar uma carreta de alimentos para o Piauí. E dia 15 eu venho aqui buscar as doações. Aí você fala assim, olha, eu vou doar uma cesta básica, então eu vou conseguir 2. Eu vou falar com minha família e eu vou atrás e nós vamos conseguir levantar 10 cestas. Foi proposto pelo seu coração. Quando o apóstolo vier buscar, quando a colheita for solicitada, o que vai acontecer? Você vai contribuir com o que foi proposto no seu coração. Com o que você se comprometeu. E muitas pessoas entendem o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou sentindo no meu coração que eu só vou dar isso, eu só vou dar aquilo, eu só vou dar 10 reais. Não estou, irmão, menosprezando a oferta de ninguém. Mas nós não podemos esquecer que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. O problema não é o dinheiro. Nós devemos amar uns aos outros, não é amar o nosso dinheiro. Você precisa ser um bom gestor das suas finanças, você precisa ter responsabilidade social, pagar seus impostos, você precisa comprar na medida que você precisa, você não pode ser consumista. Porque a intenção do mundo é nos sufocar com gastos, com dívida, para depois nós venhamos dizer que a gente não ganha o suficiente para viver. A gente não ganha o suficiente, irmão? Ou a gente gasta demais? Ou a gente tem comido toda a nossa colheita? Pense nisso. Às vezes não é porque está faltado para você, é porque você tem comido tudo. Com coisas que não satisfazem verdadeiramente. Então, Paulo está dizendo o seguinte, cada um contribua segundo o que foi proposto no coração. Repito,
Isso ele está dizendo para esse tipo de oferta. Não quer dizer que o dízimo se refere ao que eu proponho no meu coração. Está vendo como é importante isso da palavra de Deus? Porque o dízimo é 10%. Não é o que eu quero dar. Não é o que está proposto no meu coração. É 10%. Porém, quero dizer a você que a palavra de Deus, ela não nos deixa desamparado em momento algum. Ela fala o seguinte: não com tristeza, nem por constrangimento. Não faça doação constrangido, porque você está se sentindo obrigado. Se você não quer dar, não dê. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo te convença do contrário. Se você ainda for uma pessoa assim, que acredito que pelas obras, por tudo que nós temos conseguido fazer, que a gente pode fazer muito mais, mas Deus tem trabalhado no nosso coração. Eu acredito que nós não tenhamos esse tipo de problema. Mas alguém que está ouvindo esse estudo está sabendo e Deus está falando com você, meu irmão. Não dê por constrangimento. Eu vou dar porque se eu não entregar, vão falar mal de mim. Irmão, Deus não está preocupado com isso. Esse tipo de oferta, de doação, não. É para ser, irmãos, doar, entregar, ajudar alguém tem que ser uma coisa que nos traga essa alegria. Você que já participou de tantas missões que nós já fizemos, você sabe do que eu estou falando. Existe coisa melhor, irmão. Existe coisa melhor do que você entrar numa casa de pessoas famintas, entregar alimento para elas, entregar socorro, de ajudar, de entregar um brinquedo, de dar um abraço. Existe coisa melhor? Não existe, irmão. Por quê? Porque isso é poder de Deus. É isso que convence o homem. É isso que faz com que uma pessoa saiba que Deus existe, que Deus a ama. Quantas vezes eu já ouvi irmãos falar assim: olha, nós estamos saindo, vamos viajar para tal lugar para fazer missão, é cansativo e tal, mas todo mundo volta feliz, irmãos. E eu quero concluir aqui já falando sobre a questão do versículo 8, que ele diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Oh, aleluia! Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Deus é poderoso, irmãos, para fazer sobrar em nós a sua graça. Recebemos essa graça de Deus, o favor de Deus de forma transbordante, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Quer dizer que quando eu semear, quando eu entregar, quando eu devolver, quando eu fizer aquilo que foi combinado, quando aquilo que foi proposto no coração em relação a ajudar aos irmãos e ajudar a socorrer pessoas, ou então quando se tem um projeto na igreja, olha, nós vamos construir o templo. Irmãos, louvado seja Deus. O nosso templo está lá, né, do jeito que está, graças a Deus, porque muitos irmãos propuseram no coração e cumpriram o que foi proposto. Tem pessoas que doaram sem nem congregar lá. Poderia estar muito melhor? Poderia. O templo está na medida da nossa disposição de dar, em ofertar. Não estou dizendo, irmãos, que as ofertas foram poucas. Aquilo ali que nós conseguimos fazer para a glória de Deus foi um milagre. Mas nós precisamos continuar. Amém? Então ele está dizendo aqui que Deus é poderoso para fazer sobrar da sua graça em tudo, sempre. Nós seremos supridos em tudo. Saúde, paz, alegria, confiança, autoestima. Sabe, irmãos, as pessoas que estão sendo curadas de coronavírus não estão sendo curadas porque existe um remédio para coronavírus. Você sabe que não. Elas estão sendo curadas porque o organismo delas está reagindo. E a cabeça, a autoestima da pessoa, a confiança, a vontade de viver, a alegria em viver, ela tem muita responsabilidade na recuperação de todas as pessoas. Louvado seja Deus! O versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Ora, versículo 10. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira. O que é a vossa sementeira? O local onde vai a semente para ser plantada. E aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberdade, a qual para nos reveste ações de graça, porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Olha só, ele está dizendo que o que a igreja faz, que a igreja de Corinto fez, ajudando os irmãos, resultou em muitas ações de graças. Quando, irmãos, nós fomos lá no Piauí, quando fomos em São Joaquim, quando chegarmos aí aqui, como nós estamos planejando fazer agora para os próximos dias, quando nós entregarmos, muita gente vai dizer glória a Deus. Quando eles estiverem comendo a comida, eles vão falar assim, graças a Deus. É disso que Paulo está falando. Aquilo que a gente faz pelo irmão resulta na glorificação do nome de Deus. Isso não é maravilhoso? Versículo 13. Visto como, na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confesseis quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade da vossa contribuição para Ele e para com todos. Glorificando a Deus, porque havia entre eles esse laço de união por conta do Evangelho. E por isso eles estavam sendo abençoados. Versículo 14. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém, irmãos? Glória a Deus. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, mas era importante concluir esse assunto, deixá-lo bem explicado. E eu quero convidar você a orar mais uma vez com o Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre, que o Senhor nos dê um coração digno de entender esse Evangelho, que possamos estar abertos a compartilhar. Porque é disso que se trata. O Evangelho é uma dádiva compartilhada. E tudo que eu recebo, tudo que as pessoas que me chegarem à mão pedindo ajuda, eu vou compartilhar o que eu tiver, irmão. Porque eu sei que nisso provou Deus o seu amor compartilhando seu Filho comigo. E o Evangelho se trata de compartilhar. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar? Bondoso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa, tão rica, Senhor Deus, de ministrar a Tua palavra mais uma vez. E eu te louvo pela oportunidade que eu tenho de falar com os irmãos. Sela essa mensagem no nosso coração. Espírito Santo, nos converta a Ti, nos convença, Senhor Deus, das verdades absolutas do Teu Evangelho, para a glória de Deus e para o crescimento do Teu reino. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique tranquilo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Um grande abraço. Vamos juntos espalhar o amor em meio a tanta dor. Uma pequena dose de carinho pode mudar o mundo de alguém.